dar continuidade aí à apresentação. Som normal, tranquilo, toca mal. Bom, vamos falar então. Vou coordenando o chat. O Vitor Loreto acaba de se apresentar para todos nós aí, ele é o criador da tecnologia aqui no Brasil. Já há mais de 2 anos ele está desenvolvendo essa tecnologia que chama-se Internet das Coisas. Tá? Há alguns anos atrás, a Steve Jobs deixou para nós uma tecnologia chamada iBeacon. Tá? Antes de ele ir, ele deixou essa tecnologia para que pudéssemos desenvolver a Internet das Coisas. Como é que funciona? Tá? Ele é um dispositivo, tá, que se comunica com todos os smartphones e tablets. Como é que funciona? Ok. É um dispositivo pequeno que tem um computador dentro dele, que ele faz uma comunicação com as pessoas que estão transitando no dia a dia. Vamos entender assim. Então, o pessoal está ouvindo? Ok. Vamos entender assim. Você tem um dispositivo, tá, que é a tecnologia, nós chamamos de tecnologia TagPoint Beacon. Tá? Vou contar um pouquinho, não sei se vocês conheceram o Vitor Loreto, se o áudio estava funcionando. Ele, há mais de 2 anos, conheceu a tecnologia iBeacon, ele estava viajando em Las Vegas, onde foi apresentado essa tecnologia, e ele começou, a partir de então, a pesquisar a tecnologia. Começou a desenvolver e a criar N possibilidades para essa tecnologia, e contratou diversos programadores, enfim, criamos uma plataforma que hoje a gente considera revolucionária. Bom, tem diversas empresas trabalhando com o chamado Beacon, que é um dispositivo, um computador que se comunica com as pessoas. O que é esse TagPoint Beacon que a gente tanto fala? Ele é a revolução, é a internet das coisas. E o que é a internet das coisas? Tá? É o quê? É o mundo se comunicando com as pessoas. Tá? O que é o mundo se comunicando com as pessoas, Vinícius? Tá? O que é o mundo se comunicando com as pessoas? Você agora passeia no dia a dia, você tem seu smartphone, correto? E hoje você pesquisa sobre as informações. Você está no shopping, e chega no shopping, você pesquisa um preço dentro de uma loja. Você está numa festa e procura saber qual é o DJ dessa festa. Você está em casa e precisa saber o preço de um produto. Você está num zoológico e quer saber o que aquele bicho tem para dizer para ti. Você está numa praça pública e tem uma obra de arte e você gostaria de saber qual é a história daquela obra de arte. Então, a internet das coisas é nada mais, nada menos do que dar vida aos objetos. São os objetos se comunicando com as pessoas. Mas como se comunicando com as pessoas? A partir de um dispositivo chamado TagPoint Beacon, que a gente coloca em qualquer lugar, em qualquer segmento, a gente coloca, por exemplo, um dispositivo numa obra de arte. Correto? Vamos dar o exemplo de um museu. Você coloca numa obra de arte, quando você se aproxima dessa obra de arte, aquela obra de arte se comunica com você. Se eu colocasse esse dispositivo num shopping, numa loja específica, por exemplo, loja Renner, lojas Gaston, Paquetá, enfim, uma loja qualquer. Eu colocaria esse dispositivo na loja, enquanto eu estivesse passando na frente da loja, essa loja se comunicaria comigo. Mas como é que ela faz essa comunicação? Essa comunicação é um sistema inteligente, que se faz uma comunicação na nuvem, que é onde tem um site, uma informação qualquer, que vai dizer para mim uma promoção, por exemplo. Então, estou passando na frente de uma loja e a loja diz para mim, Vinícius, aqui tem uma promoção. Digamos que eu gosto da loja Lacoste. E eu passo na frente da loja Lacoste com o TagPoint instalado, que é a tecnologia que hoje a gente está disponibilizando no mercado para todos os segmentos. Então, eu estou passando nesse shopping, a loja Lacoste avisa para mim, Vinícius, eu tenho uma promoção para você. Eu olho aquela promoção que aparece na minha tela, acredito que a grande maioria de vocês já tem instalado o aplicativo TagPoint, e quem não instalou, por favor, instale, não vai se arrepender, é uma tecnologia que vai só surpreender a cada dia, estamos inovando e aprendendo com vocês a melhorar a cada dia essa tecnologia. Então, voltando à loja Lacoste, estou passando na frente da loja Lacoste, a loja Lacoste se comunica comigo, dizendo, Vinícius, eu aqui tenho uma promoção. Me interessa por essa promoção, porque eu gosto da loja Lacoste. Então, eu vejo, Vinícius, hoje temos uma camisa em promoção para você. Como é que a Lacoste se identificou para mim? Como é que ela me viu passando no shopping? Porque o TagPoint Beacon é nada mais nada menos que um dispositivo de geolocalização.
No momento que eu instalo esse dispositivo no estabelecimento e eu tenho um aparelho celular no meu bolso, a loja identifica que o Vinícius está passando ali. Então, é o único dispositivo hoje que consegue fazer uma geolocalização dentro do ambiente fechado. O que a gente conhece hoje? O Waze, por exemplo, que faz o quê? Um rastreamento através de GPS em tempo real, onde a gente, grande maioria, no Brasil e no mundo, conhece essa comunicação em tempo real, que é o quê? O meu carro se deslocando pela cidade, através de uma antena de GPS, e eu começo a me comunicar com as coisas e traçar uma rota e a facilitar a minha vida. O que faz o Tag Point Beacon? É um facilitador da vida no dia a dia, dentro das lojas e fora das lojas. Eu, dentro do shopping, o shopping consegue identificar, o Vinícius chegou no shopping, tá? A loja Lacoste, o Vinícius está aqui na frente. É um dispositivo que consegue se comunicar de 1 metro de distância até 70 metros de distância. Mas ele não para aí. Eu estou fazendo um apanhado geral. A tecnologia é extremamente abrangente e é o que vai dominar o mercado hoje. Então, o Vinícius está ali na frente da Lacoste, a Lacoste se comunicou com ele. Perfeito. Vamos dar um exemplo de início, meio e fim, para vocês entenderem o todo da tecnologia num exemplo só. O mesmo Vinícius está passeando na rua e um restaurante avisa ele. Olá, Vinícius, eu hoje tenho um cardápio de comida para você. Custa R$20. Ó, legal, eu tô com fome, vou lá nesse restaurante que custa R$20 a comida. Cheguei nesse restaurante, eu recebi o cardápio no meu celular através da tecnologia Tag Point Beacon. Estou com o aplicativo, apareceu na tela para mim, eu olhei e cliquei no conteúdo. Quando eu clico no conteúdo, eu entrei no cardápio desse restaurante. Agora, ninguém estava me recebendo nesse restaurante, eu sentei numa mesa. Nessa mesa deste restaurante, que me avisou, Vinícius, eu tenho uma laminuta por R$20, tinha um dispositivo Tag Point Beacon. Sentei nessa mesa e ali eu tinha um cardápio no meu celular, sem pegar cardápio físico. Eu peguei o cardápio digital, porque agora nós estamos num mundo digital. Ok, escolhi a minha laminuta, que estava em promoção, e escolhi uma Coca-Cola. Simples assim. Escolhi os dois e me comuniquei. Ok, fazer o pedido. Quando eu entro nesse restaurante, tá? Por ser um restaurante dos meus favoritos agora, o dono do restaurante já sabe que o Vinícius está dentro do meu restaurante pedindo uma laminuta e um refrigerante. Como saber? Temos uma pergunta aqui. Como iremos saber quando a loja tem um sensor para identificarmos o celular? O que acontece? Ó, as lojas, nós traçamos uma comunicação, tá? Chamada de, vou virar para vocês ali, aquela placa lá. Aquela placa lá é a Tag Point Zone. É a comunicação que a gente criou para todos os lojistas que querem se comunicar a partir dessa tecnologia agora. Então, o restaurante vai ter uma Tag Point Zone, como a gente tem hoje um wireless, como a gente tem um ambiente com internet, nós teremos uma Tag Point Zone. No momento que tu tem um aplicativo que tu instalou para o restaurante, eu entrei, voltando para o raciocínio, sentei na mesa, fiz o pedido da laminuta, o gerente sabe que eu fiz, que eu sou o Vinícius, e a cozinha recebeu o meu pedido, porque ela tem um tablet, que sabe que o Vinícius está sentado na mesa 5 e pediu uma laminuta. Quando eu peço o pedido, a cozinha fez a laminuta e o garçom veio para mim e me serviu. Eu não conversei com ninguém até agora. Veio a laminuta e eu vou pedir a conta. Só que eu olho que tem uma fila gigante para pagar. No momento que eu vejo aquela fila, eu vou pagar pelo celular, porque tem a opção pagamento no meu celular. Isso aí é uma competência e é um recurso que o restaurante disponibilizou para mim, através da tecnologia Tag Point que ele implantou dentro do restaurante dela. Eu vou pagar. Paguei a conta. Quando eu pago a conta, eu posso sair do restaurante. Por quê? Porque o gerente sabe que o Vinícius da mesa 5 acaba de fazer o pagamento da laminuta e do refrigerante que ele consumiu e está indo embora. É uma tecnologia que ela se comunica, ela é muito grande. Ela se comunica o tempo todo com as pessoas. Esse foi um dos exemplos que eu estou dando. Se eu chego, por exemplo, em frente a um banco, o gerente sabe que o Vinícius está chegando nesse banco. Bom, eu fiz um apanhado geral de um exemplo da tecnologia. Ela é muito mais do que isso.
Nós temos diversos cases, tanto em restaurantes no Brasil, na Europa, Estados Unidos. Nós temos já empresas trabalhando, como lojas Quero-Quero, shoppings já colocaram a nossa tecnologia, estão experimentando todas elas. Tem sido uma tecnologia 100% aprovada por todos, porque é um facilitador de vida. No momento que eu instalo o TagPoint, eu começo a ter mais tempo de vida. Por que eu tenho mais tempo? Porque eu excluo aquela fila no restaurante, eu deixo de perder tempo me comunicando com alguém e eu passo todas essas etapas do dia a dia. Num exemplo prático, se as lojas todas tivessem a tecnologia, eu conseguiria sair da minha casa hoje e dizer, eu quero comer uma à la minuta, comprar um tênis e quem sabe dar uma volta no shopping, correto? O dispositivo iria traçar um dia a dia, um facilitador. Ele diria para mim, aqui tem um restaurante que tu procura, aqui está o shopping que você deseja, aqui está o sapato que você quer. Ele é um facilitador, você ganha tempo, você ganha mais tempo para viver no dispositivo. Vamos tentar, por ser uma novidade, eu estou falando e não sei se vocês estão entendendo. Vou dar uma lida em algumas perguntas e dou uma continuidade aqui para entender um norte aqui para nós. Como é que configura o Beacon? Bom, vamos para a parte de configuração e vamos entender o que é esse dispositivo. A gente tem um dispositivo aqui, vamos ver um aqui no alcance. Só um segundo aqui que a gente vai pegar um dispositivo para mostrar para vocês como é que funciona. Só um segundinho, a gente vai pegar um dispositivo. Bom, então pelo fato de ele ter uma abrangência infinita, esse dispositivo, tá? A gente entende e o mercado entende, tá? Que esse dispositivo vai dominar e não tem volta a tecnologia. O que acontece? Em um momento nós se comunicávamos de uma forma, nós tínhamos uma pesquisa, uma pessoa que fazia uma pesquisa de mercado, uma pessoa que panfleteava nas sinaleiras, e existia muito investimento para conseguir ter esse retorno das pessoas, correto? Então, o que aconteceu? Vamos começar, o mundo entendeu que a tecnologia serviu para conseguir ter dados mais específicos desse retorno de pesquisa. A partir de um dispositivo, esse aqui é o TagPoint, você consegue identificar quantas pessoas estão se comunicando, aonde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, traçar um perfil, se o Vinícius tem quantos anos, se a Bianca, que passa na frente da minha loja todos os dias, o que ela gosta, se ela gosta de perfume, se ela gosta de sair. A gente consegue hoje traçar um perfil desse cliente. Então, você consegue fazer, mais do que se comunicar, é conseguir uma interação pessoal com essa pessoa. Nós tínhamos antes uma comunicação que era invasiva, que era um spam. As pessoas pegavam essa informação e utilizavam de diversas formas, bombardeando as caixas de e-mail, ligações fora de hora, mensagens inoportunas. Isso, a partir desse dispositivo, acabou, porque ele funciona com geolocalização. No momento que o Vinícius está dentro de um estabelecimento, ele quer saber sobre o mundo que o rodeia. Então, se ele está dentro de um shopping, ele quer saber tudo sobre o shopping. Se ele está dentro da loja, ele quer saber tudo sobre a loja. E no momento que uma loja compra o dispositivo, ela não compra só um, ela pode comprar 1, 2, 3, 4 e fazer um deslocamento interno dentro da loja a partir do dispositivo. Eu consigo traçar um perfil de que o Vinícius está na frente da minha loja, eu consigo saber se o Vinícius entrou na minha loja, em que setor está dentro dessa loja. O Vinícius consegue fazer uma comunicação dentro da loja. Eu estou procurando uma camiseta. Então, o Vinícius, no celular dele, ele faz uma pergunta e o gerente já responde automaticamente. Um gerente que é dono de diversas lojas, ele consegue instalar um dispositivo em cada loja e saber quantos clientes, em tempo real,
tá em cada loja dele. Ele consegue botar o quê? A partir de um dispositivo em cada loja, de um segmento varejista, um segmento de carro, um segmento, por exemplo, de imobiliária, você consegue colocar um dispositivo desses dentro do imóvel e saber quantas pessoas naquele dia passaram na frente daquele imóvel. Quantas pessoas curtiram aquele imóvel, quantas pessoas compartilharam aquele imóvel, quem são as pessoas que passaram ali. Isso são informações hoje que valem muito dinheiro. É tudo o que o empresário gostaria de saber. Quem é a pessoa que está frequentando esses ambientes e manter essa comunicação fiel com essas pessoas. E por que eu digo que não é um spam? E se todos os locais colocarem, e é o que a gente deseja, se todos os locais colocarem um dispositivo desses, é só facilidades e é anti-spam. Por quê? Porque o Vinícius está naquele lugar, ele quer receber aquela informação. Ele não está agora em casa e recebeu uma informação que ele não queria. Não, ele está naquele lugar, ele recebe a informação daquele lugar. Então, eu não preciso mais sair a procurar informação de um local, por exemplo, assim, em frente a uma casa noturna e gostaria de saber qual é o DJ que está tocando hoje. O dispositivo informa para o Vinícius o DJ que está tocando hoje. E no momento que eu favorito o local, porque eu gosto desse DJ, agora a casa noturna sabe que o Vinícius está ali na frente e que o Vinícius é um potencial para mim. Vamos tirar o Vinícius da fila. A casa noturna, a partir do mecanismo da TagPoint, consegue enviar uma mensagem para o Vinícius, ele está na frente do estabelecimento nesse momento. E o Vinícius percebe, agora eu sou VIP. Não, eu vou entrar nesse estabelecimento. Então, essa interação em tempo real com os estabelecimentos e locais. Como é que funciona? Vamos lá, a manutenção disso, tá? Vamos entender assim, é difícil a manutenção de um dispositivo desses? Comprei um dispositivo, vendi esse dispositivo. Como é que eu faço agora, Vinícius, para poder configurar esse dispositivo? Tá? E as pessoas, elas têm que instalar o aplicativo? Sim, elas têm que instalar um aplicativo único, tá? Correto? E a partir desse único aplicativo, que é um portal chamado TagPoint, ela começa a interagir com diversos segmentos. Tá? Como é que faz essa configuração? Nós criamos uma plataforma extremamente intuitiva. Tá? Ela é baseada tanto numa análise do Google quanto numa análise Apple. Então, um botão que hoje serve para compartilhar, ele continua sendo compartilhado. Um botão que serve para favoritar, ele continua sendo favoritado. Como é que eu jogo uma informação dentro desse dispositivo e o Vinícius, que está passando com o aparelho celular, consegue receber? Temos uma tela muito simples, que é uma tela como se fosse um Facebook. Tá? Tem lá uma linha de título, uma linha de descrição e uma linha de URL. URL nada mais, nada menos é que um site, ou uma informação qualquer que você pode colocar a partir de um site. Por que tão simples? No momento que tu tem um título, tu tem uma chamada. Nós chamamos de campanhas. Tá? Então, nós vamos transitar por campanhas nesse mundo. Então, eu passei na frente de uma loja e recebi uma campanha de uma camiseta em promoção. E a descrição dessa campanha, que é uma caixa embaixo, muito simples de mexer, tem lá, camiseta de poliéster, camiseta 100% algodão. Simples mensagem. Hoje em dia, um título, uma chamada, com 100% de aprovação, enfim, 50% de desconto. Eu quero uma camiseta da Lacoste com 50% de desconto. Estou dando um exemplo. Então, isso me chamou a atenção. Então, o nosso painel é extremamente intuitivo, coloca um título, uma descrição e uma URL. O que é essa URL? Essa URL é um link que eu quero, na minha campanha, que seja um vídeo que mostre a minha loja. Então, eu vou botar naquele espacinho lá um vídeo da Lacoste, que mostra o conceito dela, que mostra o conceito da minha pizzaria, da minha padaria, enfim, qualquer mercado. Eu vou clicar naquela notícia e vou ver. E vou me interessar ou não por aquela mercadoria. Então, é muito simples. Um título, uma descrição, uma URL. E a gente começa a conversar. Percebe-se que, no momento que eu tenho um celular, vocês estão com o dispositivo aberto aí, nós temos diversas linhas. Tá? Provavelmente vocês não encontraram essas linhas porque vocês não passaram por esses dispositivos, por essas campanhas. Mas no momento que vocês começarem a transitar no dia a dia, vocês vão ver que vão nascer linhas. Tá? São linhas como se fosse um WhatsApp de mensagens. Cada mensagem daquelas é um dispositivo desses que conversou com vocês. Então, eu passei na frente do shopping, o shopping conversou e largou uma informação.
Eu passei na frente de um estádio de futebol, o estádio se comunicou. Nós já temos diversos dispositivos instalados em diversos segmentos. Nós temos pontos turísticos pelo Brasil, Estados Unidos e Europa. Nós temos shoppings já com o dispositivo instalado. Nós temos lojas de varejo com o dispositivo instalado. Nós temos uma campanha para instalar em ônibus. No momento que o ônibus está se aproximando, o ônibus se comunica que está chegando, e isso é um grande facilitador da vida. Eu não preciso mais ficar olhando ver se o ônibus está chegando ou não. Então, são infinitas as possibilidades da tecnologia. Basta entender o segmento de cada cliente para que a gente consiga analisar qual é o objetivo do dispositivo dentro da vida dessa pessoa. Não tem limite. A tecnologia, ela pode tanto abordar uma pessoa que é autônoma, que não tem um emprego fixo, que ela não tem um estabelecimento fixo, ela pode colocar no bolso dela e sair pela cidade mandando informações sobre o que ela faz. Se ela é uma pessoa, se ela é uma artista, se ela é um advogado, ela sai informando para essas pessoas qual é a comunicação dela, o que ela está vendendo, afinal. Se eu tenho um estabelecimento, eu informo as promoções do meu estabelecimento. Se eu tenho um restaurante, eu informo o cardápio desse restaurante. E aí vai. Aí são infinitas possibilidades. Estou atendo mais ao que significa o dispositivo para vocês começarem a entender o mundo de possibilidades. Muito mais que isso. Vamos além. Na criação do dispositivo, o Vitor Loreto pensou muito em quem não enxerga, em quem tem o problema de acessibilidade. Perfeito? Uma pessoa que não enxerga hoje, ela não tem o nosso recurso de visão que enxerga a plaquinha da TechPoint Zone. Ela vai hoje no shopping, não consegue saber onde é o banheiro, não consegue saber de uma promoção, ela não vive como a gente vive. A gente pensou nessas pessoas também e criou um dispositivo que consegue conversar com essas pessoas. O que ela faz? A partir de uma comunicação com o estabelecimento, tá? Um ponto que tu coloca que esse dispositivo agora ele é um banheiro. Simples. Eu coloquei esse dispositivo na entrada de um banheiro, num shopping, e agora o meu estabelecimento é um estabelecimento que tem acessibilidade. Que o cego consegue transitar dentro do meu estabelecimento e, por sinal de som, percebe, Vinícius, banheiro à frente. Ele consegue se deslocar no dia a dia tendo a mesma sensação que as pessoas conseguem ter no seu dia a dia. Por exemplo, hoje tu chega num shopping e consegue... Cuidando bem das suas chaves. Achou, por favor, devolver para 51.33.378.726. O que é esse som que a gente acaba de colocar aqui? É a voz, tá, que a pessoa com uma deficiência visual vai conseguir ouvir no momento que ela estiver deslocando num ambiente com o TechPoint. Então, eu coloco no meu shopping e agora eu digo na rede social que o meu shopping é o primeiro shopping com acessibilidade, em que as pessoas com uma deficiência visual conseguem visualizar as promoções, ouvir as promoções. Então, o deficiente visual consegue chegar no shopping e saber que ali tem uma promoção, que ali tem um banheiro, que ali tem um bebedor, que ali tem uma escada rolante. Então, ele consegue fazer o deslocamento dessas pessoas por voz, a partir de um dispositivo desses por ambiente. Então, mais do que um dispositivo que auxilia a vida das pessoas, ele também integra as pessoas no dia a dia. No momento que esse dispositivo ele foi lançado nos Estados Unidos, a ideia deles foi que o dispositivo ia ser colocado para localizador. Eles tinham uma ideia na criação do dispositivo de que ele poderia ser colocado, e ainda pode, esse vai ser um segundo passo da nossa tecnologia, que é o quê? Colocar no meu cachorro, colocar nas chaves do meu carro, colocar no meu computador, colocar na minha mala, colocar na minha mala de viagem. Você vai viajar de avião, você coloca o dispositivo dentro da mala e você no celular consegue ver que a mala está se aproximando. Isso foi o início da tecnologia, para que as pessoas conseguissem entender um pouco da tecnologia no dia a dia, que é muito comum as pessoas hoje perder uma chave
ou ficar olhando aquela esteira no aeroporto da mala se aproximando, quando é que vem. Com o dispositivo, tu consegue fazer isso. Isso é a parte mais simples da tecnologia. Quando a gente viu essa simplicidade, Vitor analisou o mercado muito mais do que isso, muito mais do que localizar um objeto. É a comunicação das empresas com as pessoas. É toda essa plataforma, essa inteligência que hoje só a TagPoint tem. Essa comunicação do comerciante, da empresa, com as pessoas. Tu tá navegando dentro de um shopping ou dentro de um supermercado e conseguir saber onde está o produto que tu precisa comprar. Tu te mantém informado na hora e aonde você está. Então, esse é o único dispositivo que consegue fazer um deslocamento interno, uma geolocalização dentro do ambiente fechado. Então, enfim, é o futuro. Bom, estou falando diversas possibilidades, não... Qual é a diferença? Eu vou fazer algumas perguntas para ajudar em cima do que o pessoal está falando aqui, que é bastante coisa e com bastante relevância. Por que com esse Bluetooth funciona e com os outros não funcionam? O que tem de melhor esse Bluetooth? Bom, o que acontece, tá? Bom, vamos falar sobre o Bluetooth. Como é que funciona essa comunicação aí? Algumas dúvidas que estão acontecendo ali. Esse é um novo Bluetooth, tá? Existia antes um Bluetooth, o antigo Bluetooth, tá? Nos aparelhos antigos, que já estão saindo extremamente de mercado pela forte compra e consumo de aparelhos novos, tá? Que tinha um pareamento chamado de PIN. Sei lá, tinha um aparelho de som, que as pessoas ainda têm em casa, tinha um aparelho X, e lá eu precisava parear o Bluetooth. Era uma coisa extremamente complicada, consumia bateria, era uma droga, ninguém utilizava essa tecnologia antes. Então, aquele aparelho de som chegava para mim e dizia, meu código PIN, né, meu número é 1, 2, 3, 4. E o meu aparelho celular, eu digitava 1, 2, 3, 4. E a gente começava a conversar. Muitas vezes não conseguia por incompatibilidade de sistema operacional, o meu era Apple, o dele era Android, o aparelho de som não era compatível. Com esse novo mercado, esse novo Bluetooth, tá? Que para iPhone nós chamamos de 4.0 e para Android é o 4.3. Tá? Grandes aparelhos, grandes marcas, todas elas, a partir de 2013 e 2014, já começaram a vir com essa tecnologia. Tá? E acreditamos que agora, em 2016, 100% das pessoas já têm uma tecnologia no bolso. Hoje ainda não é 100% das pessoas que têm a tecnologia. Vamos dizer aí que estamos em 70% das pessoas já têm a tecnologia. E o consumo desses aparelhos é cada vez mais rápido. Como é que funciona o pareamento desse dispositivo inventado pelo Steve Jobs? Ele emite um sinal, tá, de Bluetooth para o aparelho celular, sem nenhuma configuração de código PIN, nenhum pareamento. Ele emite o mesmo sinal aqui, com uma comunicação que nós vamos chamar de TagPoint. É a comunicação que eu coloquei nesse dispositivo, nessa campanha. TagPoint. Instale o app. Então, todas as pessoas que estão ao redor recebem instantaneamente a mesma comunicação a partir desse dispositivo, que é um dispositivo novo, que consome pouquíssima bateria. Comprovado já, está no manual dos aparelhos, comprovado que o Bluetooth novo, esse 4.0 e 4.3 para Android, ele consome 0,1% da bateria. O que consome mais bateria hoje no aparelho celular para dados técnicos? GPS, Facebook, WhatsApp. Isso consome muita bateria do nosso aparelho celular. Isso aqui consome 1% da bateria do celular. Ou seja, se você desligar o GPS, desligar o Facebook, que é uma comunicação constante ali, você vai consumir com o Bluetooth ligado 1% da bateria. Não mais que isso. Então, é uma barreira, vamos dizer assim. A gente conseguir passar agora essa informação de que o dispositivo Bluetooth, ele é bom. Ele deixou de ser ruim e ele passa a ser bom. Porque ele não consome a minha bateria como consumia antes. Eu não preciso fazer aquele pareamento chatíssimo que acontecia antes. Agora é tudo mais fácil. Mas eu preciso explicar, Vinícius, que esse Bluetooth agora ele é tão melhor e que as pessoas podem agora deixar o seu Bluetooth ligado? Não precisa explicar que isso realmente
é uma mudança drástica, a não ser que a pessoa lhe pergunte. O aplicativo da TagPoint, no momento que você faz a instalação, ele já lhe direciona para o acionamento do Bluetooth. No Android, ele faz automaticamente essa conexão, ele já abre o Bluetooth. E a Apple, que é um sistema muito mais fechado, ainda ele faz uma pergunta de acionamento do Bluetooth. No momento que a pessoa te pergunta, eu preciso manter o Bluetooth ligado? Precisa. Tá, mas vai consumir bateria? Não vai. É comprovado, você pode passar as matérias, temos N matérias, nós temos matérias no nosso site, se você for lá na parte de nossa rede social lá, nós chamamos de, só um segundo, nós temos lá a nossa parte, deixa eu só ver direitinho para informar vocês, para vocês fazerem o acesso certo. Nosso FAQ, perfeito? Você acessa lá o nosso FAQ e você consegue ver, deixa eu só desligar aqui, você consegue ver todas essas notícias, tá? Do que é o Bluetooth, o que faz essa comunicação, como é que se comunica com os aparelhos. A gente tem todo esse material em vídeo, nós temos esse manual descritivo, nós temos todo o material para auxiliar vocês nessa comunicação, que parece fácil, mas é um pouco difícil, parece difícil, mas é muito fácil. É um dispositivo que ele se vende. Não existe limite para o dispositivo. E quem não tem, vai ter. Eu garanto para vocês que é um dispositivo que vai dominar o mercado e não tem volta. Por que não tem volta? Porque ele é um facilitador de vida. No momento que ele começa a facilitar a minha vida no meu dia a dia, ele começa a deixar com que eu pare de pesquisar no meu celular uma informação, e essa informação vem automaticamente para mim. No momento que eu consigo ajudar alguém, saber que o ônibus está chegando, saber de uma super promoção relevante para mim, saber que eu sou VIP numa casa noturna, saber que aqui do meu lado, porque o cara tem um dispositivo no bolso, ele é advogado, ele começa a facilitar a minha vida. No momento que eu saio de casa e tenho um dispositivo desse num imóvel, por exemplo, é um segmento gigantesco. Coloco isso aqui num imóvel e eu estou procurando um imóvel, mas eu não procuro qualquer imóvel, eu procuro um imóvel de 200 mil reais. Perfeito? Eu coloco lá no meu dispositivo hoje, localizar imóvel de 200 mil reais. E esse imóvel vai se apresentar no meu dia a dia. Né? Eu estou dirigindo com o meu carro, eu passei na frente do imóvel. Esse imóvel se apresentou para mim. Eu estou aqui, Vinícius. E eu sempre passei ele na frente e nunca soube que ali tinha um imóvel. Então, ele consegue fazer essa extensão. Ele consegue prolongar a comunicação do estabelecimento. Ele consegue começar a dar o start da comunicação entre as pessoas. As pessoas, está comprovado já em diversas matérias, que mais de 60% das pessoas hoje estão passando antes da compra efetiva pelo celular. As pessoas hoje, elas consultam no celular para ver se elas estão pagando o preço justo. Elas procuram o celular para saber se a loja realmente está ali na frente dela. Elas procuram o celular para tirar uma dúvida, enfim, elas estão sempre com o celular no bolso. Então, muito mais do que fazer uma panfletagem na sinaleira, de fazer uma comunicação com uma pessoa no boca a boca, em que tu está invadindo a privacidade da pessoa, você faz uma ligação e aborda ela no momento inoportuno, em que ela está com a família descontraída. Ela vai fazer uma comunicação certa, no momento certo, na hora certa, e te dar retornos a partir de analytics, tá? De gráficos de quem acessou, quem compartilhou, quem gostou da informação. Então, ele é um facilitador de vida. O TagPoint, ele é nós chamamos ele de um facilitador de tempo. Tu ganha tempo para viver. Quando nós criamos e começamos a divagar sobre todas as possibilidades que o TagPoint proporciona na vida das pessoas, elas são infinitas. E as pessoas, elas estão vendo de uma forma equivocada hoje, que o celular e a tecnologia está invadindo a vida das pessoas e as pessoas estão se perdendo dentro dessa tecnologia e esquecendo do mundo aqui fora.
A gente acredita na tecnologia TagPoint Beacon, nós chamamos, como a inversão dessa profundidade, desse valor de que as pessoas estão dando mais prioridade para os aparelhos celulares do que as pessoas que estão ao redor dela naquele momento. Mas por que elas estão tão preocupadas em olhar o aparelho celular e tão distantes do mundo aqui fora? Porque elas precisam hoje ainda olhar para o mundo aqui fora, tá? No mundo aqui fora não, elas precisam olhar ainda aqui dentro para saber o que tem, qual é a informação que está aqui. Elas têm medo de, por exemplo, perder uma mensagem que apareceu naquele momento. No momento que eu consigo colocar que eu vou sair de casa e vou gerenciar minha vida, eu preciso me alimentar ao meio-dia, eu preciso comprar uma camiseta, eu preciso comprar um imóvel, e eu não perco mais tempo procurando esse imóvel, não perco mais tempo pesquisando no celular onde está esse restaurante que eu quero almoçar. Eu não perco mais tempo no celular pesquisando aonde está a camiseta que eu estou procurando, porque a camiseta se apresenta para mim. Então, é menos tempo procurando, porque o objeto que eu quero, ele vai se apresentar para mim. Então, eu ganho mais tempo para viver, menos tempo procurando, e as coisas começam a se comunicar comigo. Elas são infinitas, essas possibilidades. Vou partir para um próximo passo aqui, pessoal, que é compartilhar um pouco do painel administrativo da TagPoint. No momento que uma pessoa instala o TagPoint por qualquer motivo, ela instala o TagPoint para ser um cliente que localiza o dispositivo. O Vinícius está lá no shopping e eu instalei o TagPoint, eu fiz um registro. Eu fiz um registro pelo meu Facebook ou fiz um cadastro lá de nome, e-mail, telefone e idade, enfim, um pré-cadastro. Esse cadastro que você faz no sistema e gera uma senha, você, a partir desse cadastro no dispositivo, você ganha um painel administrativo no site da TagPoint. Então, o mesmo login e senha do aparelho celular, eu posso utilizar no aparelho do computador também, para ter um painel administrativo e ter a sensação de como é utilizar a tecnologia dentro do computador, de ser proprietária de um dispositivo desses. Então, você que instalou, por exemplo, aí agora o aplicativo da TagPoint, logou pelo Facebook, ou logou, fez um pré-cadastro ali conosco, você pode acessar o nosso site. Acredito que vocês estejam olhando agora o nosso site. Você pode acessar o nosso site da TagPoint, esse site aqui. Você clica em login. Clicando em login, acho que ele vai entrar direto aqui o meu. Mas ele vai perguntar para você nome, login e senha. Você clica ali e vai entrar nesse painel aqui. TagPoint. Perfeito? Então, só que quem não tem um dispositivo desses, vai ter lá um modelinho de como funciona o painel administrativo. Ele vai ter lá uma linha lá dizendo, seja bem-vindo a um novo mundo. E daí ele vai começar a entender como é que as lojas começam a conversar com ele. E ele começa lá a mexer nas campanhas, mexer no dispositivo e a entender um pouquinho. Ele é bem intuitivo. Cada local que você pressiona, ele faz uma explicação breve de como funciona ali, ó. Vem uma mensagenzinha explicando o que é esse botão, o que faz. Você coloca o mouse em cima, ele vem uma mensagem dizendo o que você tem que colocar ali, como é que você manuseia isso aí. Eu acho que eles não. Vamos ver se vocês estão visualizando a tela aqui. Vamos só ajustar a nossa tela aqui para poder ver se vocês estão visualizando. Vou mostrar a tela da TagPoint aqui para vocês. Só preciso de uma confirmação aí para ver se todos vão visualizar a tela. Só um momento aí. Vou clicar aqui. Acredito que é só clicar aqui? Não, senhor. Ok, eles estão vendo. Não, tem que ir lá no verdinho. Lá. Vamos lá. Não. Aí, tá lá no verde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos voltar a compartilhar a tela. Então tá, então a pessoa que fez um login no celular, ou a pessoa que comprou o aparelho, ela tem um login, que é o mesmo login dela, tanto na plataforma no computador, tá? Plataforma de PC,
quanto é na plataforma do mobile e do celular de vocês. Perfeito? Então, o que são essas linhas aqui, Vinícius? Cada linha dessas aqui nós chamamos de campanha, tá? Então, cada linha dessas aqui é um tag point beacon que está instalado em um lugar diferente. Então, a mesma loja pode ter ou pode ter 100 ou infinitos tags. E você pode regular de 1 metro a 70 metros de distância. E por que eu mudaria a distância de um tag? Se eu tenho uma loja, eu coloco um tag na frente da loja e essa loja tem uma informação. Se eu vou entrar dentro da loja, eu consigo botar um tag em cada setor da loja e eu vou botar 1 metro de distância, o alcance desse tag. Porque eu vou dividir os setores de dentro da loja. Então, um vai dizer que é a ala masculina, outra é feminina, outra é setor infantil, outra vai dizer uma promoção, aqui é o caixa. Então, para um mesmo cliente, vocês podem vender infinitos tags. Você pode colocar um tag na frente da loja e pode vender mais um para cada setor dessa loja. E a partir de cada tag desses aí, o dono do tag consegue gerenciar quantas pessoas estão em determinado setor em tempo real dentro da loja deles. E consegue mandar uma mensagem específica para aquela pessoa que está num setor procurando uma camiseta, enfim, qualquer coisa dentro daquela loja. Você consegue fazer uma interação muito maior. Bom, então temos uma linha aqui. Essa imagem aqui, tá? É a imagem que vai chamar a atenção dentro do aparelho celular das pessoas, que é a ilustração. Então, o que chama a atenção hoje de uma pessoa quando recebe uma mensagem? É desconto, é promoção. Então, é saber que a loja Lacoste tem 50% de desconto. Isso é inacreditável, 50% de desconto numa super loja. Então, você coloca um super desconto, você chamou a atenção desse cliente. E aqui, ó, na parte de cima, que eu estou passando com o mouse, é o título, é a descrição do produto, é o título que vai chamar. Então, a grande promoção, lojas vende bem. Aí embaixo nós temos a descrição, né, que está escrito aqui. Você vai botar uma breve descrição para que as pessoas entendam o que é essa promoção. Então, é uma espécie de notificação. Você recebe um sinal sonoro no aparelho celular, você visualiza, vê que é uma promoção, você vê que é uma camiseta, e a partir daí você começa a se comunicar com esse cliente. No momento que esse cliente entra na loja, está próximo ao dispositivo, essa parte aqui, ó, que é esse Vzinho, informa quantas pessoas estão, naquele momento, próximos ao dispositivo. Então, em tempo real, o proprietário do dispositivo consegue saber quantas pessoas estão próximas àquela promoção. Aqui, quantas pessoas passaram, tá? E aí pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, quantos dias. E depois nós temos gráficos que mostram em dias, meses, semanas, gráficos comparativos. Então, aqui mostra o quê? Quantas pessoas foram impactadas com essa promoção. Aqui, esse olhinho, quantas pessoas visualizaram o conteúdo dessa promoção. O que é o olhinho? Quando você manda uma informação para alguém, ele vai aparecer aqui, como uma pessoa que está presente. Quando ele sendo presente, ele monta um gráfico de quantas pessoas passaram por esse produto. Aqui estão online, em tempo real. Aqui quantas pessoas passaram por esse produto e aqui quantas pessoas visualizaram o conteúdo desse produto. Ou seja, você lançou uma promoção e dentro dessa promoção você botou um link. Lembra aquele link que era um vídeo? Aquele link que era uma informação a mais sobre o produto? É exatamente isso. Esse olhinho comprova quantas pessoas clicaram dentro da promoção e acessaram o conteúdo, que é a URL que a gente informou no início, quantas pessoas acessaram aquele conteúdo. Então, aqui 2 pessoas acessaram. Aqui, ó, 14 pessoas acessaram. Aqui, ó. O que é esse coração, Vinícius? Esse coração aqui é o coração de favoritamento, tá? No momento que eu começo a transitar por um lugar e eu gosto daquela loja ou daquele produto, eu favorito ela e eu entrego os meus dados para aquela loja. Então, aquela loja começa a ter um tratamento mais pessoal com o Vinícius. Antes do Vinícius favoritar, ele era apenas um número, uma pessoa anônima, perfeito? Uma pessoa que estava na minha loja. Só que eu não sabia quem era essa pessoa. No momento que o Vinícius favoritou, ele deixou de ser anônimo para aquela loja. E agora ele é o Vinícius Elvanger,
que tem tantos anos e que gosta de determinadas coisas. Ele libera algumas informações para esse lojista e para esse estabelecimento. A partir dessa informação que você libera para esse estabelecimento, você começa a ter uma troca mais pessoal com esse estabelecimento. Então, ele consegue saber traçar perfil de consumo, saber se está na frente da loja e te dá uma promoção especial, saber quantas vezes você apareceu naquela loja ali, enfim, consegue te fazer um tratamento diferenciado para você. Então, é o que todo mundo quer. Hoje em dia, é ser bem tratado. Então, chegar num banco e ser tratado pelo nome, pelo gerente. É tu chegar numa loja e o lojista falar, bom dia, Vinícius, vai comprar mais uma camiseta? Por quê? Porque no momento que o Vinícius chegou nesse estabelecimento, ele foi identificado no sistema que ele vem 5 vezes por semana e que ele gosta de comprar camisetas azul. Enfim, ele consegue traçar um perfil e consegue fazer uma comunicação mais específica com você. Aqui, esse ícone aqui é um ícone de compartilhamento. Então, o que faz esse compartilhamento? Ele compartilha essa promoção aqui, específica. Então, lá a loja fez uma promoção, tá? E é uma promoção que agrada a todos os meus amigos do WhatsApp, do Facebook, enfim, os meus amigos de rede social. Então, o que eu faço quando eu visualizo uma promoção e eu não quero ser o único a saber daquela promoção? Eu compartilho. Que é o que a gente faz hoje nas redes sociais, WhatsApp, enfim, Facebook. Quando a gente gosta de uma notícia, a gente compartilha, porque a gente quer que todos usufruam e presenciem aquela coisa boa, que não é só para mim, é para todos. Então, esse compartilhamento aqui, tu faz o quê? Você compartilha uma super promoção que você acaba de visualizar. Então, esse compartilhamento aqui é extremamente positivo para o lojista consegue identificar quem compartilhou. Então, digamos que você é um cliente que gosta muito daquela loja e compartilha diariamente os conteúdos, o lojista consegue fazer, de repente, um compartilhamento para você. Bom, aqui é um botão de exclusão, tá? Porque o Tag Point não é spam. Então, digamos que eu passo na frente de uma loja que eu não gosto e eu não quero receber conteúdo sobre aquela loja. Então, eu clico nesse botão aqui e eu excluo aquela loja do meu aplicativo, momentaneamente. Então, aquela loja não vai me incomodar mais no meu dia a dia. Bom, o que faz esse botão? Esse botão aqui é esse aqui, ó. Esse botão aqui, tá? É o tag, a campanha. Perfeito? Vou mostrar um outro aqui que nós temos funcionando aqui, ó. Aqui. O que é essa informação aqui? Isso aqui é em tempo real o que está acontecendo com o tag da Revolution neste exato momento. O que acontece? No momento que eu tenho um dispositivo, um Tag Point Beacon, eu consigo ver em tempo real quantas pessoas estão ao redor desse dispositivo. Ou seja, esse dispositivo que está hoje perto do Vitor Loreto, tá? Ele conseguiu identificar a partir dessa linha verde que ele está próximo ao dispositivo. Então, o dono do estabelecimento consegue ver quantas pessoas, em tempo real, está próximo ao dispositivo. Então, o que ele consegue fazer? Vitor Loreto está próximo ao conteúdo. Ele clica em cima do Vitor Loreto e consegue ver sobre o Vitor Loreto. O país dele, cidade, estado, ver um histórico sobre o Vitor Loreto, ver por onde ele passou nos meus tags, se ele visualizou o conteúdo, se ele compartilhou, se ele favoritou, que horas ele passou na frente desse estabelecimento, quanto tempo ele ficou próximo a esse estabelecimento. Isso aqui é o creme de la creme de qualquer lojista e qualquer estabelecimento. É saber quantas pessoas visualizaram, em que tempo estiveram ali, enfim, diversas informações estão presentes ali. Aqui essa cartinha, enviar mensagem, são as mensagens que o lojista vai mandar para o Vitor Loreto e para todas essas redes aqui, todas as pessoas que passaram por esse estabelecimento. Ele cria aqui num título, lembra aquele título da mensagem, conteúdo e a URL, a informação que as pessoas vão visualizar. Ela consegue criar diversas mensagens pré-programadas e você consegue lá no ajuste de campanha ajustar essa campanha aqui, por exemplo, aqui, ó, gráficos, movimentos, ajustar essa campanha aqui, ó. Nova campanha aqui, que ele vai criar a campanha dele lá.
Nome da campanha, título da campanha, descrição, a URL que ele vai clicar, que dias da semana ele quer que aquela campanha fique ativa para poder aparecer lá naquela campanha e ele poder ter toda essa análise sobre as pessoas que estão circulando. Bom, fiz um apanhado geral aí, só um pouquinho, vou voltar para a câmera. Bom, fiz um histórico aí do que o dispositivo pode fazer. É claro que ele pode fazer muito mais do que eu acabo de falar para vocês, pelo fato da gente não estar conseguindo visualizar, ver se existem dúvidas ou não. Eu vou começar a ler algumas perguntas aqui, responder para vocês e para sanar algumas dúvidas. Agora eu fico à disposição de vocês aí para responder algumas perguntas e, enfim, tamo aí, vamos ver. Vamos ver aqui. Quando favorito consigo mandar a campanha para pessoas em sua casa mais de 70 metros? Favoritado. Bom, quando favoritado, você consegue sim mandar uma mensagem para mais de 70 metros. No momento, o beacon ele identifica de 1 metro a 70 metros. Perfeito? No momento que a pessoa passou pelo conteúdo, ela não precisa estar na frente do tag para receber uma notícia. Ela faz parte já da tua lista de pessoas e ela pode estar em casa e você mandar uma mensagem para ela. Tá? Então, digamos que você tem um evento, acontece o evento às 19 horas e esse evento alterou o horário, então você consegue mandar, tá, a partir do seu computador, quem é o dono do dispositivo, mandar para as pessoas que estão em casa que alterou o horário do evento. Então, não precisa estar na frente do tag para mandar mensagem. Uma vez que você tenha passado na frente do tag, ele faz parte da sua lista, seu núcleo de pessoas, e você consegue se comunicar mesmo à distância. Para acessar o conteúdo da campanha, é preciso estar online? Para acessar o conteúdo da campanha, é preciso estar online. Fizeram essa pergunta aí. Bom, o que acontece? O Bluetooth, ele não precisa estar online. Tá? Para você estar com uma conexão, se comunicando com o dispositivo TagPoint, basta estar com o dispositivo Bluetooth ligado. Então, digamos que, vamos dar um exemplo, você passa na frente de uma promoção e você está sem sinal 3G, ou sem 4G, ou sem Wi-Fi. Tá? Você está sem nenhuma conexão. Mas o seu TagPoint está funcionando, seu Bluetooth. Ele identifica que a promoção existe, e no momento que você tiver uma rede de conexão, essa informação que está aqui vai ir para o aparelho celular. Então, para visualizar naquele exato momento a informação, você precisa do mínimo de um 3G para conseguir fazer essa visualização. 3G é pouquíssimo. A nossa comunicação, ela lida da mesma forma que o WhatsApp. Ela é extremamente leve, a informação. É um título, descrição e uma foto. Ou seja, o consumo de banda é extremamente pequeno. Existe um consumo? Existe, mas ele é extremamente pequeno. Hoje não existe alguém que não tenha um 3G ou um Wi-Fi ligado no seu celular. Porque daí você tem um celular que só serve para fazer ligação. E as pessoas hoje utilizam muito mais a internet do que fazem ligação. Então, eu acredito que não é um empecilho de comunicação. Vamos para a próxima. Quantas campanhas pode fazer por beacon? São 3, dá para deletar e virar infinitamente. Bom, você pode fazer diversas campanhas por beacon. Tá? Você cria uma campanha que dura um período, você cria uma outra campanha que dura outro período, e isso é infinito. São diversas campanhas por beacon. Só que a questão é a seguinte: uma campanha por vez, mas diversas campanhas por beacon. São infinitas campanhas. Ou seja, tu não tem, no momento que tu compra um beacon, você não se limita a uma campanha. Você pode fazer quantas campanhas quiserem, em qualquer momento, em qualquer horário. As campanhas podem durar um ano também. As campanhas ali, vocês vão analisar dentro do painel, elas podem durar um dia, uma hora, uma semana, um ano. Você pode, uma vez configurado uma campanha, você pode configurar para um ano. Então, eu quero que esse tag tenha informação sobre a minha loja e é simples assim, não quero mais mexer no painel. Então, eu criei uma campanha de um ano e não vou mais mexer, e todas as pessoas que passarem em frente a essa campanha vão ser impactadas com ela. Suporte pelo site, temos um suporte especializado. Bom, fizeram uma pergunta sobre suporte. Temos suporte sim, nós temos uma equipe preparada, aguardando as perguntas de vocês, as perguntas tanto de usuários quanto as perguntas de pessoas que compraram o dispositivo
Nós temos um suporte tanto por telefone quanto pela internet. E a qualquer momento você entra no nosso site, clica lá e a gente consegue resolver e solucionar qualquer dúvida dos clientes que vocês tenham vendido ou das pessoas que estão utilizando o dispositivo. Hoje ainda é horário comercial, a gente espera que daqui a alguns dias a gente consiga fazer um tratamento de 24 horas aí. Quantas campanhas pode fazer por vez? Por um beacon. Se a pessoa tiver mais beacons, pode fazer mais campanhas, né? Se a pessoa tem 50 beacons, pode fazer 150 campanhas ao mesmo tempo. Perfeito. Então, como eu expliquei sobre as campanhas de beacons, tá? Cada beacon, por vez, é uma campanha. Mas você pode botar diversas campanhas nesse mesmo dispositivo. Perfeito? Quanto mais dispositivos eu tenho, mais campanhas eu posso colocar ao mesmo tempo. Perfeito? Então, é aquele exemplo, eu posso colocar uma promoção de camiseta aqui, uma promoção de gravata aqui, uma promoção de calça aqui. Então, é uma campanha por vez, por dispositivo, mas eu posso botar diversas campanhas no mesmo dispositivo, uma por vez. Vamos lá. Os contratos são feitos entre eles com os clientes dele, cliente final. Bom, com relação a contratos, perfeito, nós temos a Revolution, que está nos representando hoje, e é a nossa exclusiva representação, tá, em marketing de rede. E no momento que você contrata com a Revolution o dispositivo, tá, você compra o dispositivo dentro da modalidade que eles estão lhe oferecendo, você integra a rede da Revolution na sistemática deles, mas faz parte da rede TagPoint também. A TagPoint vai o quê? Solucionar todas as dúvidas com relação à tecnologia. A Revolution vai tratar a parte da comunicação, do marketing de rede. Então, no momento que você é cliente de uma pessoa específica, você comprou com aquela pessoa trata com uma certa... Ela representa a TagPoint no mundo. No momento que você compra um dispositivo TagPoint, você é responsável por essa tecnologia no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, enfim. Então, você começa a tratar com o cliente que você vende. Né? Você apenas não joga um dispositivo para o cliente, você trata esse cliente como ele deve ser tratado. Você auxilia ele a como utilizar a tecnologia, e para isso a gente está aqui para poder auxiliar vocês, para que vocês possam auxiliar as pessoas que vão utilizar o dispositivo. Vocês podem mandar perguntas por e-mail. Bom, eu acredito que eu tenha resolvido algumas questões sobre como é que funciona o dispositivo, como é que funciona a TagPoint. Somos uma empresa com mais de 30 anos de mercado trabalhando com tecnologia. Estamos há mais de 2 anos de desenvolvimento dessa tecnologia chamada TagPoint Beacon. Vocês só vão ouvir falar em internet das coisas daqui por diante. Eu tenho certeza que vocês estão entrando para uma rede, para um produto que não tem fim. Ilimitadas possibilidades. TagPoint, para nós e para vocês, tem que entender que é felicidade. É facilitar a vida das pessoas, entregar um produto de qualidade para que as pessoas consigam ter mais tempo de vida. É esse o conceito que a gente quer passar para vocês e que vocês passem para o cliente de vocês, que a partir de um dispositivo você consegue ter mais tempo de controle do seu estabelecimento, gerenciar suas lojas e os clientes que utilizam poder ter mais tempo de viver e ter um conteúdo melhor e mais qualificado. Então, espero que nessa primeira videoconferência a gente tenha se apresentado ou sanado algumas dúvidas, e acredito que tenham muitas dúvidas ainda. A gente fica disponível por e-mail no nosso site da TagPoint, que é www.tagpoint.com.br. Você pode ir lá mandar sua dúvida, a gente vai responder lá com muita atenção. E, enfim, um grande sucesso para nós. É um prazer, é um privilégio estar conversando com vocês. Futuros representantes da TagPoint aí pelo Brasil e pelo mundo.
estamos aí para ajudar vocês e a gente tem certeza que o nosso produto vai dominar o mercado e vamos fazer muitas pessoas felizes e esperamos que tenham aproveitado a nossa videoconferência. Agradeço muito a presença de vocês, estamos muito felizes de fazer parte dessa parceria com a Revolution, uma grande empresa que a gente tem percebido a cada dia, mais pessoas estão aderindo ao produto, mais pessoas estão encantadas com a comunicação dessa empresa séria, e a nossa empresa está aqui para comprovar a seriedade dessa empresa que está nos representando hoje aqui no Brasil, e acredito que Europa e Estados Unidos já estão também conversando sobre a tecnologia e sobre a proposta de venda deles. Então, o produto está aqui, aguardando vocês aderirem, e a gente está disponível para sanar qualquer dúvida. Muito obrigado e aguardamos vocês para uma próxima conferência. Obrigado. Vamos ficar um pouquinho mais aberto para o chat aqui, mais 10, 15 minutos no chat. Tá, vou deixar de falar agora com vocês aqui no áudio e vou dar uma olhadinha no chat aqui, responder algumas dúvidas, tá? Descrever elas aqui, não mais falar. E para poder só sanar algumas outras dúvidas que ficaram aí com relação à tecnologia, com relação à empresa, enfim, estou aí disponível, vou responder algumas perguntas e até mais. Muito obrigado. Deixa eu cumprimentar o pessoal. Olá. Boa noite, pessoal. Obrigado, então, pela audiência aí. Tá? Hoje nós ficamos até de noite aqui na sede da empresa para poder prestigiar a audiência de vocês. Espero estar sempre presente aqui quando eu não puder, vou estar bem representado com a equipe. E sou diretor da empresa e mantenho um canal aberto com qualquer um que precisar. Tá? Meu e-mail é vitor@tagpoint.com.br. Eu vou pessoalmente responder qualquer e-mail e qualquer dificuldade que vocês tiverem em qualquer aspecto. Sei que todas as perguntas não foram respondidas hoje, mas vamos ter bastante oportunidade. Espero trazer bastante alegria, diversão e prosperidade para vocês. Tá? Vamos continuar no chat. Boa noite.